CSA CRB, Rei Pelé lotado, festa bonita no Trapichão. Um belo visual, tá aí o time do Clube de Regatas Brasil entrando no campo de jogo. É a festa da torcida do Galo e você acompanhando tudo aqui pela TV Alagoas, Canal 5. Tá aí a massa alvirrubra fazendo a festa. E é vez do azulão do Mutange pisar no campo de jogo, delírio no Trapichão da massa azulina. Está quase tudo pronto para o início do jogo. Os times já em campo, a arbitragem também. O jogo ficará a cargo do árbitro cearense Francisco Dacildo Mourão. Aí o cumprimento dos jogadores do CSA, galera. Aí está o árbitro Francisco Dacildo Mourão com os dois capitães, Silvio do CRB, Rogério Martins do CSA. Já subiu a moedinha, deu CSA. Escolheu o campo, CRB vai bater primeiro na bola. Tá tudo pronto no Rei Pelé para o início da decisão. Autoriza o árbitro cearense, bola rolando no Trapichão. É a segunda partida decisiva de uma melhor de 3, Campeonato Alagoano 1995. Tem a primeira chance através do... Contar a história das transmissões esportivas em Alagoas é também contar a paixão de um povo pelo futebol, pelo rádio e mais recentemente pela TV e internet. Foi pelos microfones dos antigos rádios de pilha que milhares de alagoanos, mesmo sem estarem no estádio, vibraram com gols históricos, acompanharam decisões emocionantes e se sentiram cada vez mais próximos de seus clubes de coração. As primeiras transmissões esportivas começaram ainda na década de 50, com o rádio como protagonista. Nomes como Arivaldo Maia, Jorge Soares, Edmilson Alves e tantos outros se tornaram vozes conhecidas do torcedor, levando emoção ao vivo dos gramados do Rei Pelé, do Guaraci da Mata Fonseca e de estádios espalhados pelo interior. E se existe um lugar sagrado para a imprensa esportiva alagoana, esse lugar com certeza é o Rei Pelé. Suas cabines de transmissão abrigaram e ainda abrigam gerações de narradores, comentaristas e repórteres que ali fizeram história. Cada jogo virou um espetáculo, cada lance ganhou uma emoção extra e cada voz encontrou eco no coração do torcedor. Hoje, com as redes sociais e as plataformas digitais, a transmissão esportiva em Alagoas ganhou novas formas, alcançando novos públicos e em qualquer lugar do mundo. Mas uma coisa não mudou. A paixão, aquela que move narradores, comentaristas, repórteres e torcedores. E esta é a história de como o esporte foi contado e sentido ao longo das décadas em Alagoas. E ninguém melhor para começar contando sua história e a história das transmissões esportivas de Alagoas do que o Arne Oliveira. Jornalista e radialista desde 1979, o Arne iniciou sua carreira bem novo, e passou por diversas emissoras, como a Gazeta de Alagoas, Rádio Difusora e Maceió AM. Com uma trajetória marcada por coberturas de grandes eventos esportivos, incluindo Copa do Mundo e Copa América, ele também atuou como correspondente da revista Placar por mais de 15 anos, conquistando o Prêmio Abril de Jornalismo. Sua experiência e dedicação fazem dele uma referência na crônica esportiva alagoana. Acho que o meu primeiro contato foi na minha cidade, eu sempre falo isso. A minha cidade tinha alto-falante, né? Não tinha rádio, né? Mas tinha um alto-falante. Então aquilo ali era muito bacana, porque era usado nas festas. E até hoje, eu creio que existe como se fosse para uma utilidade pública da cidade, uma informação do município, algo nesse sentido. É como o primeiro momento que eu vi a comunicação, posso dizer isso. Mas o meu primeiro contato mesmo já foi aqui em Maceió, né? Eu tenho um irmão que já está aposentado, o Elito Oliveira, foi repórter muitos anos, e ele era produtor de um dos programas da Rádio Gazeta, já no final da década de 70. E a Rádio Gazeta era na Rua do Comércio, aqui no centro. E naquela época, em um dos dias, ele não pôde levar as perguntas do programa que era apresentado pelo França Moura. Era um programa do sábado à tarde, perguntas e respostas com o ouvinte. E eu fui levar esse material. E quando eu entrei na rádio, para mim foi um encanto, né? Ver aquele momento da comunicação, a proximidade com o povo, a técnica que era colocada já na época, né? Todos aqueles equipamentos, aquilo me fascinou. Aquele mundo, as relações, o entrosamento de pessoas.
Então aquilo para mim foi muito importante. Eu comecei como rádio escuta. Rádio escuta como sempre foi. Não, hoje a gente não tem esse tipo do rádio escuta como ele era na época. Você dedicava muito para poder a gente ter uma notícia e uma informação. Eu comecei a minha atividade de rádio aí, né? No ano de 79, eu era muito jovem, né? E toda a minha vida foi construída dentro da comunicação. Apesar de eu ter passado muitos anos, por exemplo, como correspondente da revista Placar, editor do jornal de hoje que não existe mais, é do jornal pequeno, Linotipo, né? Era um jornal foi uma escola para muitos companheiros que continuam em atividade, né? Trabalhei em alguns outros jornais, tirando férias de colegas. Apesar de eu ter participado assim da vida jornalística, rádio, jornal e revista, mas eu sempre tive o rádio como uma grande referência profissional da minha vida. Em 81, eu fui chamado para participar da equipe da Rádio Difusora de Alagoas, que me proporcionou essa chance de ir para lá para auxiliar o plantonista esportivo naquela época. E eu comecei auxiliando, creio que já era o França Moura lá, depois o França já saiu, não lembro como é que foi essa mudança, mas vieram outros profissionais que não se firmaram como plantões. Então eu passei a fazer parte também do quadro e fui por cerca de 10 anos plantão esportivo. Mas eu me dou por feliz por ter acompanhado durante esses 42 anos, 43 anos de profissão, as transformações que aconteceram no rádio, as mudanças que aconteceram. Eu até recentemente, eu tive algumas vezes, mas recentemente, tendo conversas com jovens estudantes, né, eu citei que tinha visto justamente isso. E posso falar com a maior tranquilidade sobre experiências assim que a gente tem no rádio. Eu não sou dado a palestras, né? Eu sou dado mais a uma conversa com as pessoas e mostrar, né, experiências que eu vivi durante toda a minha vida como rádio, principalmente como repórter esportivo. Tem casos assim curiosos, interessantes, histórias legais que eu pretendo até colocar no livro, algo assim, né? Antes de partir dessa para outra, né? Que é um processo natural. Mas eu me sinto muito feliz. Eu digo sempre que o quanto Deus foi bom comigo, generoso comigo, né? Um profissional que conseguiu ver o começo das mudanças do profissionalismo do rádio aqui em Alagoas e de forma até nacional, né? Com as viagens que nós fazíamos pelo Brasil, acompanhando seleção, CSA, CRB, né, Copa do Mundo, Copa América. A gente passa a amadurecer muito vendo o que vem de fora para cá. Nós que fazemos parte de um estado menor e que eu vivenciei grandes momentos junto com colegas que trabalhavam em emissoras de maior potência, de maior recurso, né, que estavam há mais tempo no mercado também acompanhando e fazendo esses grandes eventos. Então, eu tive a sorte, a felicidade de ter vivido essa época de transformações. Primeiro trabalhar com profissionais como eu trabalhei. Né? Comecei com Edécio Lopes, com Jalon Cabral, com Valdemir Rodrigues, com Arivaldo Maia, e trabalhei diretamente já com esses companheiros, já também usando o microfone na mesma equipe, Valmari Vilela, né, Antônio Torres, Floraci Cavalcante. É um leque, né? Se a gente for citar aí de nome de colegas que já não estão mais aqui, outros que estão... E vendo essa mudança, né? Até hoje, chegando com o advento aí dessa tecnologia digital, que a gente está aí, da comunicação, do digital, da internet. Ao relembrar os primeiros passos das transmissões esportivas em Alagoas, o Arnel Oliveira destacou o papel fundamental do rádio na formação de uma geração de apaixonados por futebol. Era na voz dos narradores e na imaginação dos ouvintes que o jogo acontecia.
Mas com o avanço da tecnologia, o cenário foi se transformando. A chegada da televisão trouxe uma nova forma de acompanhar o esporte, agora com imagem, cores, gráficos e uma estrutura técnica cada vez mais sofisticada. Essa transmissão do áudio para o audiovisual modificou completamente a forma de consumir futebol e também a forma de produzi-lo. E se hoje o torcedor consegue acompanhar cada lance com qualidade de imagem e produção ao vivo, isso é fruto de uma engrenagem complexa que acontece nos bastidores. Um dos profissionais que conhece bem esse processo é o diretor de imagem Matheus Lucas, da TV Ponta Verde. Ele vive o dia a dia das transmissões e mostrou como a TV se adapta, se reinventa e leva o esporte ao público alagoano. Bom, a preparação ela vai desde a questão do sinal, né? Da parte técnica propriamente dita, que é desde o momento que eles estão alinhando as antenas, que eles estão buscando o sinal através de um link, né, que nós chamamos de SRT. Então é todo um processo que a equipe da parte técnica faz para que o sinal chegue em estado próprio, né, para a gente colocar no ar, limpo, né, tanto áudio como vídeo. Eu iniciei aqui na TV Ponta Verde, foi o meu primeiro trabalho, na verdade, nesse ramo de comunicação, né? Desde sempre eu tive esse desejo de trabalhar nesse meio de comunicação, de TV, rádio. Mas aqui na TV Ponta Verde, afiliada do SBT, eu iniciei em 2019, ou seja, eu tinha 18 anos, né? Estou até hoje aqui e nesse ramo do esporte eu tenho 5 anos fazendo, né, a Copa do Nordeste, que é um produto em que o SBT transmite, né, a nível Nordeste. E estou aí desde esse período fazendo esse trabalho na Copa do Nordeste, né? Bom, no nosso caso aqui, nós iniciamos sempre de 10 a 15 minutos antes de cada partida no YouTube, né? Então nós fazemos o preparo para o YouTube e logo após nós entramos em rede para todo o estado de Alagoas, né? Então nós começamos a montar desde a parte gráfica, né, até a preparação dos narradores, dos comentaristas. A parte gráfica que eu me refiro é o placar, né, que aparece na tela, o nome dos jogadores, a formação tática. Então tudo isso demanda um preparo antes, né? E com bastante antecedência por parte da equipe, para que tudo esteja bem alinhado na hora do jogo e que a transmissão seja o sucesso que é, né? A equipe ela é composta aqui no Switcher, que é o local de controle, né? Por operador de áudio, diretor de imagens, a pessoa que é responsável pelos caracteres, né? Pela pessoa que passa o teleprompter, que é o texto que o narrador, que o comentarista, o apresentador lê na TV. E no campo, os repórteres, né, os cinegrafistas, aqueles que estão captando as imagens dos jogadores, dos melhores lances, né? No campo é uma equipe bem maior, né? Composta já por uma parte pela produtora, né? A produtora, ela capta essas imagens, o áudio do estádio e manda tudo pronto para a gente. A gente só faz exibir esse sinal que nós recebemos, né, de áudio e vídeo, e a partir disso a gente vai colocar toda a parte gráfica, né, colocar todas as informações que são necessárias para o jogo, né? Como eu já falei, a parte comercial, dos inserts, dos textos. Então tudo isso é controlado pelo Switcher, por essa parte toda de produção que envolve centenas de profissionais, né? Durante qualquer transmissão, né, seja ela de um jornal, de um programa de entretenimento, ao vivo, ela tem os seus aperreios, né, as suas agonias, é normal. Mas, assim, é importante a gente ter, antes de tudo, a agilidade, né, e a expertise de entender o que está acontecendo e rapidamente tomar uma decisão
rapidamente ter uma alternativa, né, para converter, para driblar aquela situação, né? No jogo em específico, a gente tem, por exemplo, às vezes o sinal ele não chega como nós queríamos, nós temos que ali tentar alinhar com o pessoal que está no estádio, né? Às vezes uma máquina ela deixa de pegar, ou uma máquina às vezes apresenta alguma instabilidade. E como eu já tinha falado, nós temos que ali sempre estar driblando, né? Problemas, dificuldades que são totalmente normais numa transmissão ao vivo, né? Toda parte ela é muito boa de se fazer, né? Quando nós trabalhamos com aquilo que a gente se identifica, com aquilo que a gente gosta, todo o trabalho ele é muito vai além daquilo que nós esperamos, né? Tá na expectativa. Tem os aperreios, né? A gente pode falar do ao vivo que é normal, mas sem isso não tem gosto, né? Não tem o frio na barriga, mas é isso aí. Durante essa caminhada já conhecemos quem conta as histórias, como Orna Oliveira, que viveu os bastidores desde os primeiros passos das transmissões esportivas em Alagoas. Vimos também a parte técnica, os bastidores da TV, com o olhar de quem comanda tudo por trás das câmeras, como Matheus Lucas. Mas agora chegamos à parte mais pulsante da transmissão, aquela que faz o coração do torcedor acelerar, mesmo quando ele não está vendo o jogo. Chegamos à voz, à emoção, o grito de gol. É hora de ouvir quem transforma o futebol em poesia ao vivo. É ele, o narrador. A barreira tá formada, Brian toma distância, vem na perna canhota, batida pro gol! Centro Esportivo Alagoano, Azulão de Alagoas, Brian, batida perfeita do camisa 10 Azulino, um balaço pro fundo da rede, Brian. E quando se fala em emoção na voz, Gabriel Teixeira é um dos nomes que representam bem essa missão. Narrador alagoano, ele dá vida aos lances, conecta o público com o jogo e mostra que, seja no rádio ou na TV, a vibração do futebol passa primeiro por quem narra. Eu comecei durante a pandemia a fazer lives com um amigo meu sobre o futebol alagoano, e aí nisso um canal no YouTube procurou a gente para a gente começar a trabalhar lá, a gente passou a comentar os jogos e tudo mais, e nisso fui crescendo, né? Foi crescendo a minha vontade de estar trabalhando no meio, né? Já tinha essa vontade desde pequeno, e à medida que o tempo foi passando, eu percebi que eu tinha condição, que eu tinha talento para narrar os jogos, né? Eu só comentava, e aí comecei a narrar também, a treinar e tudo mais. Fiz aulas, fiz também um trabalho de aquecimento vocal, principalmente para saber se eu tinha o timbre ideal, né? O tom necessário para isso. E à medida que o tempo foi passando, fui me aventurando, comecei a narrar alguns jogos, fui melhorando. E aí nisso, no final de 2022... a Rádio CBN daqui de Maceió me convidou para trabalhar lá, e a TV Ponta Verde também para narrar os jogos da Copa do Nordeste, onde estou desde então, né? Tanto na CBN, narrando todos os jogos entre Alagoano, campeonatos brasileiros, e na TV Ponta Verde, SBT, narrando os jogos da Copa do Nordeste. Então, muita gente acha que a gente começa a transmissão, né? Começa a jornada já na hora do jogo, mas é um trabalho que começa desde o início do dia. Geralmente eu paro tudo que eu estou fazendo para analisar os times, analisar o histórico das equipes, né, todos os jogos em que as equipes se enfrentaram, o atual momento de cada equipe, né, não só apenas dos times alagoanos, mas os times de fora também, os adversários, CRB, CSA, ASA. Eu costumo parar para avaliar também o retrospecto dessas equipes e fazer tudo que for anotação, tudo que for um registro importante, dados históricos, números, destaques individuais dos atletas, das partidas. Eu costumo sempre fazer esse levantamento para estar municiado de informações para na hora do jogo em si, com a bola rolando, eu estar completamente seguro de tudo que eu vou falar
e, claro, a preparação para o jogo, né? Aquecimento vocal, isso tudo já alguns segundos, alguns minutos antes, melhor dizendo, da bola rolar, eu faço esse aquecimento para estar com a garganta em dia, para conseguir fazer uma narração digna de uma grande partida, de uma grande transmissão. No rádio, eu tenho uma preparação muito mais concentrada na parte vocal e também de saber situar onde estão cada jogadores, né? Porque o público que está acompanhando está só ouvindo. Então eu tenho que trazer esse levantamento de onde o jogador está, de onde a bola está, o que está acontecendo. Eu sou, digamos, a imagem para o torcedor que só está ouvindo. E na televisão não, o torcedor está vendo ali, está vendo tudo que está acontecendo, então eu trago um pouco mais das coisas que estão acontecendo em campo, mas também informações, dados, números. Eu consigo trazer essa flexibilidade maior na TV, enquanto no rádio é mais o jogo corrido mesmo, o jogo mais narrado. Na TV é um pouco mais cadenciado. No rádio, eu diria que o maior desafio, como já falei anteriormente, é a questão de situar o jogador, porque primeiramente eu preciso saber onde cada jogador está, onde a bola está, poder trazer essa situação para o torcedor que está ouvindo. Na televisão, eu diria que o principal desafio seria talvez trazer a informação correta. Eu sempre tenho essa preocupação de estar seguro de tudo que eu estou falando, para não ter nenhum risco de erro de informação, nenhuma informação errada, equivocada da minha parte. Isso pode dar margem para que o torcedor perca um pouco da credibilidade, então eu sempre tento passar o máximo de credibilidade possível para o torcedor que está acompanhando. E um desafio de uma maneira geral é realmente a questão estrutural. A gente sabe que hoje, infelizmente, a gente não tem um apoio tão forte, né, para o esporte no estado de Alagoas, e isso acaba dificultando em alguns momentos, mas dá para tirar de letra isso e fazer uma bela transmissão, tanto no rádio como na TV, sempre dando o meu melhor. Eu sinto que o futuro realmente está na rede de streaming, né? A gente percebe que a TV aberta ainda consegue angariar um bom público, né, para o espetáculo esportivo, futebol, vôlei, basquete, mas a gente percebe também que o streaming começou a engatar mais isso, né, a trazer mais esses esportes, esses eventos esportivos para suas redes e tem alavancado um bom público de assinantes. Então, tende a ter aí um grande público, a ter uma grande estrutura, né, para que cada vez mais as redes de streaming aí, Brasil afora, consigam angariar novos públicos, novas gerações, né, de torcedores, fazer uma nova maneira de se transmitir esportes, transmitir eventos esportivos. Eu percebo que é um movimento muito bacana e muito importante, já que a galera meio que está deixando, eu sinto que as pessoas estão passando a não assistir muito os esportes, alguns eventos esportivos, e a gente percebe que essas redes de streaming conseguem trazer de volta o público mais jovem. Esta jornada começou com uma voz, a voz de Warner Oliveira, que há décadas conta o futebol alagoano com a paixão de quem vive cada lance. Foi com ele que entendemos que a reportagem esportiva vai muito além da notícia. Ela é o elo entre o torcedor e o jogo, entre o campo e o coração de quem acompanha em casa. Depois, o olhar técnico de Matheus Santos mostrou um outro lado, aquele que quase ninguém vê, que é o da precisão, do corte exato, da imagem que precisa entrar no ar no momento certo. Ele representa todos os profissionais que fazem a engrenagem funcionar, onde cada botão apertado e cada câmera posicionada é uma parte essencial da emoção que chega até nós. E por fim, com Gabriel Teixeira, a emoção tomou forma de voz novamente. A narração que vibra, que sente e que se entrega é o ápice do espetáculo. Quando a técnica e a paixão se encontram para dar vida àquilo que o público chama de simplesmente de futebol, mas que para quem está por trás das câmeras é muito mais que isso. Porque o futebol é muito. Futebol é muita emoção, é muita entrega, é muita história. E o repórter no calor da arquibancada, o cinegrafista atento atrás das câmeras, o diretor que pensa o corte perfeito e o narrador que dá alma ao instante. É o suor e técnica, mas também é poesia e sentimento. Cada transmissão é como uma partida única, com começos incertos, momentos de tensão e finais que sempre deixam marcas. E quem faz parte disso, de alguma forma, vive futebol todos os dias, mesmo quando o apito final já soou. Porque o futebol não é só o que acontece dentro de campo. Ele é contado, filmado, editado e narrado por quem ama contar histórias. E é por isso que em cada transmissão há muito mais que um jogo. Há um pedaço de quem somos nós. Somos apaixonados, persistentes, comunicadores.
Essa é a verdadeira vitória de quem faz o jornalismo esportivo transformar um instante em emoção e a emoção em memória. Dudu, recebe Dudu, tem a marcação severa do Vladimir, deu voltando, Tadeu coloca na grande área, falhou a zaga, Edu, pro Oséias, ih, rapaz, que chance perdeu o Oséias, Vanderlei fez a defesa no meio do gol, terminou a partida, CRB com vantagem, 2-1, joga por um empate na final.